Pela lei brasileira, o presidente não participa do processo que assegura esses trâmites para viabilizar os recursos para o financiamento do Plano Safra. E aí, o que acontece? Acontece que ninguém toca nesse assunto. Eu sou julgada por isso, mas essa é a única coisa que não é objeto de discussão. Gente, Dilma Rousseff na Al Jazeera falando. Olha isso. Tá ao vivo, viu? Dilma Rousseff na Al Jazeera falando. Tentam me condenar por o que eles chamam de pedaladas fiscais, ou seja, por um processo contábil. Então, o que acontece? Recentemente, um ex-senador gravou os responsáveis, principalmente o ex-ministro do Planejamento, que é responsável por esse golpe, por esse processo irregular. Quando ele se manifestava a respeito dos motivos que levaram a esse processo de impeachment, ele jamais falou nas razões. O que ele dizia? Temos de mudar este governo para estancar a sangria da investigação na TV Al Jazeera praticada no Brasil por eles. Então, o que eu te digo é o seguinte, mesmo no Senado, aumentou muito o constrangimento deste meu julgamento. Aliás, este meu julgamento é um constrangimento imenso para as instituições brasileiras. Por quê? Quando você julga uma pessoa sabendo que ela é inocente, não há constrangimento maior. Não sente meus ovos. Por isso que sempre quiseram que eu renunciasse. Porque se eu renuncio, essa discussão não acontece. Nós duas não estaríamos aqui, eu não estaria dando entrevistas para órgãos internacionais, não só para a imprensa brasileira. E isto tem sido um fator de conscientização no Brasil, porque não são todos os que apoiam esse golpe. E como eu te disse, é visível que as coisas estão mudando. É visível. Aqueles que foram às ruas dizendo que me tirar era lutar contra a corrupção, não conseguem colocar uma pessoa na rua hoje contra mim, porque está visível que é o oposto. Não adianta, porque não conseguem mais manipular a opinião pública. You say that what you did to take money from a public bank to fill a budget deficit is something that other presidents did, and that it wasn't or shouldn't be an impeachable offense. But if that's not what this is all about, then do you take any responsibility for the massive corruption that has been taking place in Brazil, not only with other parties, but within your own political party and even within members of your former cabinet? Veja bem, todas as pessoas que foram investigadas do meu gabinete foram afastadas. Vai vendo. Todas as pessoas, sem exceção. Não TV Al Jazeera, gente, aqui na Europa. Nenhuma das pessoas que ocupavam o meu gabinete, nenhum processo em curso, como há contra todos os vários dos ministros do governo provisório. Então, há uma diferença entre o meu gabinete e este gabinete. Compartilha, gente. Compartilha aí no Facebook de vocês para todo mundo ver o que ela está falando na TV Al Jazeera. TV dos muçulmanos, dos islâmicos, desses terroristas. Compartilhe o vídeo aí, gente. Mostrar para todo mundo que ela está falando agora, que ela está mandando falar aí, que está falando para a televisão europeia, para o povo aqui, os aliados dela. Nós criamos a lei, foi o meu governo que criou a lei que permite delação premiada. A lei que combate as organizações criminosas. Foi no meu governo que o Ministério Público teve a lista tríplice, no meu governo e no governo do presidente Lula, teve a lista tríplice respeitada. E nós indicamos sempre o primeiro integrante da lista tríplice, porque antes escolhiam para o Ministério Público uma pessoa que chegou a ser chamada de engavetador-geral da República, porque os processos, por exemplo, de corrupção eram engavetados, eram colocados numa gaveta e lá esquecidos. De outra parte, eu não fiz
E não é disso que eu estou sendo acusada. Eu não mudei o déficit público. O que eles dizem é que nós atrasamos o pagamento para o Banco do Brasil, que é controlado pelo governo. E essa discussão é uma discussão técnica. Agora, tem um problema para eles. Não há nenhum ato meu em todo esse processo, não fui eu que decidi isso. Por quê? Não. Porque não é a presidência da República que executa o financiamento do setor safra. But you are responsible for what happens in your government. Pois é, mas a lei no Brasil é clara. Eu só sou responsável por atos diretamente praticados por mim. Pelos atos não diretamente praticados por mim, juridicamente eu não sou responsável. Vai vendo. É o ministro da Fazenda o responsável. Let me ask you about responsibility then. When the money, the Essa billions of safadagem, dollars meu that were Deus. stolen from Petrobras, the state oil company, that occurred while you were the chairwoman of the board. Do you take Compartilha aí, responsibility gente, antes for que o that? Facebook me delete esse Sabe vídeo por também. quê? Se vocês Não. compartilhar, não vai ter Por como eles me motivos deletarem o simples. vídeo. Eu Compartilha aí. Eu estava no exercício da presidência do Conselho de Administração. Toda a crise econômica que começou em 2008 mostrou que há uma diferença. E isso foi amplamente, inclusive, estudado. Há uma diferença entre o que sabe o Conselho e o que sabe o órgão diretivo de uma empresa. O que eles chamam de Sim, sim. O pior é que ela tá dando entrevista na TV Al Jazeera. O principal, Olha lá, ó. né? E que quem é o principal? É o acionista. E o corpo executivo. Foi preciso, para descobrir isso que aconteceu na Petrobras, primeiro que passou-se anos, e não só no meu governo, no governo anterior. Os delatores estão falando... Compartilha aí com a Polícia Federal, gente. Compartilha aí com toda a mídia aí, pessoal. Mostrar o que ela tá falando. Compartilha aí. Pelas leis que nós fizemos. Pelo fato de nós permitirmos investigações. But wouldn't you agree that you bear some responsibility? You were the chairwoman of the board. Is it possible? People don't believe you could do nothing. Petrobras não é um barquinho que você gira e muda a rota dela. Eu fiquei um ano mantendo algumas pessoas no board. Eu não confiava nelas, não porque soubesse, mas porque não gostava daquele tipo de conduta. Nós mudamos toda a diretoria da Petrobras. Toda. Foi no Sim, meu governo, sim. 11 meses depois que se mudou. Eu não acredito que era fácil de saber. Ela tinha auditoria externa. Ela tem controle do Tribunal de Contas da União. Mas manda aí para a Polícia Federal, gente. Eu não tenho como compartilhar, mas compartilha aí com a Polícia Federal. Deve ser feita. Que o que ela está falando aqui é tudo vai ser contra ela. As instituições. Por quê? É porque é muito difícil você descobrir processos de corrupção. When you look at the state of Brazil's economy today, it is in deep recession, far deeper than what the global economic slowdown would seem to justify, unlike during your predecessor's time when Brazil's economy was booming. Many people say that it's because you refused to take advice, that it's your fault, it's not the fault of the economy, of the price of oil going down. What do you say to that? É isso aí, compartilha mesmo. Que, Essa louca tá falando aqui, gente. Ai, não acredito nisso. O Prêmio Nobel da Economia, o Stiglitz, disse uma coisa muito interessante a respeito da economia brasileira. Ele disse o seguinte, que a crise chegaria ao Brasil era inexorável. O problema do Brasil é que, junto com uma crise econômica, que seria uma crise significativa, mas não tão profunda como está sendo, é que se combina com esta crise econômica uma crise política. O que acontece? Eu sou eleita em outubro, novembro de 2014. Logo depois que eu fui eleita por uma margem não muito grande de votos, mas uma margem significativa. Eu tive 54 milhões de votos. No dia seguinte da minha posse,
começa um processo que nós chamamos aqui de quanto pior, melhor, que consiste em algumas coisas. Todas as medidas que nós enviamos ao Congresso para que haja algumas modificações fiscais para permitir que nós saiamos de uma política procíclica por uma política de estabilização fiscal, não são aprovadas. Ou quando são aprovadas. E aí começam a fazer o que se chamou aqui no Brasil. Compartilhe com os senadores, Ronaldo Caiado, Simone Tebet, senadora Ana Amélia, compartilhem com o senador Mânio Malta, compartilhem com Jair Bolsonaro, compartilhem com Eduardo Bolsonaro, gente, compartilhe esse vídeo com eles. Uma sistemática queda da situação econômica, deterioração da situação econômica gerada pela crise política. But you lost the support of your allies. Your whole coalition fell apart. Compartilha com os movimentos precisam pegar essas imagens antes que o Facebook me deleta. What's your biggest mistake, do you think, in that sense? Olha, ninguém que enfrenta, em país do mundo, nenhum país do mundo, que enfrentou a recessão, a crise econômica, o governo, quando tem de tomar medidas um pouco mais duras, tem uma grande popularidade. Nenhum governo. Your alliance. Não, a minha aliança, eu te explico qual é o problema da minha aliança. A minha aliança, como todas as alianças depois da Constituição de 1988, todas, era tanto quando fomos nós do PT, governo, quanto foram os integrantes do PSDB, governo, nos dois casos, como é que se fazia aqui, como é que se estruturava o presidencialismo? O presidencialismo era um presidencialismo... Olha aí o parlamentarismo vindo aí, ó. Você estruturava um partido de centro, o PMDB. Esse partido de centro, o PMDB, que era o partido mais forte, ele, nos últimos anos, e basicamente neste ano de 2015, ele passa a ter uma hegemonia não mais de centro, uma hegemonia de direita. Esta hegemonia de direita leva todo o campo político, que era a base dessa coalizão, que era feita com o centro, para a direita. Ela tem agenda própria, não é só uma questão política, é uma questão, assim como não é uma questão política, o surgimento do Tea Party nos Estados Unidos, o surgimento aqui no Brasil desta ala conservadora, que muitos chamam os 3 Bs, a bala, o boi e Bíblia, os 3 Bs, tá? Esta coalizão extremamente conservadora minou a minha base. E mina a minha base mais do que isso. É tão visível que ela hoje controla, gente, o que ela que disse. o líder dela, mesmo fora da presidência da Câmara Federal, tem o condão de indicar a liderança do governo. Porque é mais ou menos o seguinte, 25% somos nós. 25% são os partidos tradicionais de oposição, como o PSDB e outros. E 50% tem o controle deste agrupamento. Além disso, nós temos de ter uma reforma política no Brasil. Só para você ter uma ideia, antes, por exemplo, em 98, você conseguia estruturar uma maioria parlamentar com 3 partidos. Depois você conseguia estruturar uma maioria parlamentar com 4 partidos. Com menos de 15 partidos hoje não se faz maioria parlamentar. Há um processo de fragmentação política. E dentro dos partidos há um processo de balcanização de interesses. Então, você tem uma situação política bastante complexa no Brasil. Só uma situação complexa e com essas características permitiria que um processo de impeachment sem base legal fosse aprovado. If that is the case, then isn't it pointless to return to the presidential palace with all those political parties already against you? Eu estava esperando esta pergunta porque ela é a consequência lógica de todas que você me vem fazendo.
Então, quando você diz que não tem alternativa, já que a situação é essa, implica que eu teria de ter um descrédito na democracia do meu país. É que tudo isso é contraditório. Dentro da mesma instituição, que pode ter sido favorável ao impeachment, há processos, há movimentos que levam a ser viável uma mudança desse quadro. De outro lado, o que nós não podemos permitir é que se aceda à presidência da República no meu país através de métodos indiretos. Então, eu te digo o seguinte, mesmo tendo sido objeto de um ataque, a democracia no Brasil tem instrumentos para tentar conter esse ataque. If you win the vote in the Senate, what will you do differently? What will you do to win back the confidence of the Brazilian people? Because you have lost the confidence, I'm afraid, Madam President, of the majority of the Brazilians. You are afraid. It's just that. Mas eu acredito que retomar a confiança no povo brasileiro passa necessariamente por defender a democracia. A população brasileira não confiará em mim se eu não defender, além do meu mandato, a democracia no país. Se você me perguntar o que eu teria feito de diferente, eu te diria o seguinte, são várias coisas. Entre elas, eu acho que as alianças que nós fomos obrigados a fazer para governar, tanto é assim, que a prova maior que eu me equivoquei nisso, é que o meu vice-presidente foi inquestionavelmente um elemento chave dessa conspiração que leva ao golpe. Eu acho que eu estou no momento de transição. Deveria ter visto antes que este tipo de coalizão não se sustenta. Are you optimistic? Um pensador italiano que dizia o seguinte, que a gente tinha de ser otimista da vontade e pessimista da razão. Eu acho que são essas duas coisas que a gente tem de ser. Otimista da vontade e pessimista da razão. Por isso que eu disse, você tem razão. Eu temo que tenha havido aí, nesse processo, um erro, mas não uma insensatez. Eu acho que não se percebia isso naquele momento. President Dilma Rousseff, thank you very much for talking to Al Jazeera. E é isso aí, pessoal. A senhora Dilma Rousseff na TV Al Jazeera contando mais mentira e mais mentira e mais mentira.